Bom dia, irmãos. Graça e paz, que o Senhor Jesus esteja então nos conduzindo em mais uma escola dominical, em mais um momento que estamos aqui para juntos, como congregação, adorarmos e louvarmos o nome de Deus. Nós vamos ficar todos em pé e vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 61, Oração pelo Rei. É o título que está aqui neste salmo, na tradução. Salmo de número 61. Nós vamos ler de forma alternada do versículo 1 ao versículo 7. Mas aí não fechem a Bíblia, que depois nós vamos ler o último versículo. Salmo 61, versículos 1 a 7, de forma alternada. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Permaneça para sempre diante de Deus. Conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. O versículo, só até o 7. O versículo 1 que nós lemos diz: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Nós vamos orar agora ao nosso Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que Ele aceite o culto que hoje e nesse momento dedicamos a Ele. Vou pedir ao presbítero Tavares que faça essa oração de confissão nesse momento. Nosso Deus que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de nos acordarmos nesta manhã. E aqui estarmos reunidos em busca de te servir, reconhecendo, ó Deus, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia em nossas vidas. Sabemos que somos pecadores, que pela nossa fragilidade, ó Deus, nós cometemos faltas que tu não concordas,
mas mesmo assim tu és grandioso em amor e nos perdoa. Ó Deus, neste momento nós nos quedamos espiritualmente diante de Ti para dizer que aceites, ó Deus, o nosso pedido de perdão, que a Tua misericórdia seja abundante em nossas vidas, para que possamos assim Te oferecer um culto onde não haja mágoa, não haja medo, não haja qualquer raiz de amargura em nossos corações, mas que Te sirvamos com amor, com graça e com misericórdia também. Dá-nos o Teu perdão, mais uma vez Te rogamos, hoje e sempre. Amém. Vamos ler agora o último versículo do Salmo, o Salmo 61, o último versículo, versículo 8. Vamos ler todos juntos. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia a dia os teus votos. Os meus votos cumprirei dia a dia. Votos que fizemos a Deus de que iríamos estar em sua casa, que seríamos fiéis a Ele, que cumpriríamos os seus mandamentos. E na última estrofe do hino que vamos cantar agora, mais perto da cruz, é o número 222, ele diz que é um prazer, é uma delícia estar junto de Deus, que nós queremos estar. É o que nós vamos cantar em cada coro, mais perto de Jesus, que é nosso Salvador. Cantemos com alegria. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, e contigo sempre eu desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mas perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mas perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva voz e profundo amor com meu Salvador falar. Mas perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mas perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu vou pedir à Bia que coloque ali um slide que eu trouxe. Domingo passado, quando o pastor Stuart fez uma pergunta durante a mensagem dele, eu fiquei pensando em dois textos que eu tinha, que ele perguntou: se todos na igreja fossem iguais a mim, como seria esta igreja se todos fossem iguais a mim? E aí eu trouxe esse texto, e o título dele é Uma Carta do Diabo. E aí nós vamos prestar atenção no que essa carta diz, uma alegoria muito interessante, mas que nos faz refletir. Como está sendo o meu posicionamento como cristão? Como eu estou agindo no dia a dia? Como eu estou negligenciando, ou estou esquecendo, ou estou dando desculpas para congregar e estar com os irmãos em culto? Visitei a tua escola dominical no domingo passado e muito me alegrei ao ver que muitos não estavam ali. Observei também que os alunos não se preparavam para o estudo da lição. Isso fez com que o meu coração saltasse de alegria.
Não imaginas como me alegrei no último domingo ao ver o grande número de crentes que chegavam atrasados ao estudo, impedindo sua família de melhor conhecerem os ensinos da Bíblia. Eu sempre tremo quando os incrédulos assistem à pregação, porque nela podem receber alimento para suas almas. E por meio do conhecimento da Bíblia, é sempre possível mudar de direção. Tampouco posso deixar de expressar aqui meu grande regozijo ao notar que muitos dos que saem do templo não dão seus dízimos e se enganam a dar ofertas. Muito me satisfaz ver o pastor gastar tempo pregando sobre dízimo e censurando a falta de liberalidade. Isso consome tempo que poderiam estar gastando em pregação do Evangelho. Estou escrevendo esta carta para aconselhar-te que não assistas mais à escola dominical, pois, como tu sabes, é muito mais cômodo e confortável ficar em casa. Ademais, não é conveniente que deis dízimos e ofertas, já que teu salário é tão pequeno. Se fizeres assim, minha tarefa se realizará mais facilmente, com esperança de ter-te logo, te saúda, Lúcifer. Então, é forte, mas nós precisamos prestar atenção a isso. O que seria da minha igreja se todos os crentes, se todos os que estão aqui estivessem agindo assim ou fossem igual a mim? Vamos analisar essa questão, irmãos. Nós vamos agora convidar os nossos irmãos da equipe de louvor, para que possam nos dirigir em cânticos espirituais. Buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça vos serão acrescentadas. A palavra de Deus nos diz, né? E graças a Deus que nestas manhãs estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Para continuar louvando ao Senhor, né, engrandecer o seu nome. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos.
nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Nesse momento, vamos trazer nossos dízimos e oferta ao Senhor e adorar a Ele com as nossas ofertas. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo,
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos por essa manhã maravilhosa, Senhor. Vimos te buscar, vimos te adorar, vimos dizer que só tu és o nosso Deus verdadeiro. Graças te damos, ó Pai, pela tua igreja, pelo teu canto. Recebe essa adoração, Senhor, como um aroma suave, ó Pai. Recebe também de nós, ó Pai, os dízimos e as ofertas. Abençoa aqueles que contribuíram e também aqueles que não puderam, ó Pai. Tu sabes o motivo de cada um, Senhor. Nos abençoa essa escola dominical. Abençoa os nossos professores, Senhor. Daqui a pouco vão passar para nós, porque eles te buscaram, Senhor. Abençoa a escola dominical da turma infantil, Senhor, dos adolescentes também, Senhor. Abençoa cada um professor. Nosso pastor também, estude, pastor Milton, Senhor, onde quer que ele esteja, o Senhor esteja ao lado dele, Senhor, fazendo a tua obra. Desde já nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos convidar agora os nossos irmãos aniversariantes desta semana. Começando por amanhã, 24, nós temos vários irmãos, né? Temos da congregação Peniel e temos aqui da sede Irance e Jorge. Então, os nossos irmãos podem vir aqui à frente para que nós possamos orar por eles. Temos a nossa irmã Linda Inalva Holanda, nossa irmã Maria Dias, que não está mais frequentando porque a condição de saúde não lhe favorece, mas está agradecendo a Deus também por mais um dia, mais um aniversário. Maria José e José Arthur. Então são esses os nossos irmãos que estão aniversariando nesta manhã. E aí eu gostaria de convidar o pastor Stuart para orar por eles e também por aqueles que nos visitam, que aí nós gostaríamos de conhecê-los, se puderem ficar em pé aí para que nós possamos conhecê-los. Tem Lígia e José Rodrigues, é um casal, né, que são da Igreja Presbiteriana de Canhotinho, mas que estão residindo em Garanhuns. Então sejam bem-vindos. Se quiserem continuar congregando conosco, para nós será um prazer tê-los na nossa comunidade Heliópolis. E nós temos também Aparecida. Aparecida tem sido trazida por Eunice Rezende, que já há algum tempo frequenta a nossa igreja, não é? Há mais de um mês. E trouxe hoje, olha o exemplo, meus irmãos, frequenta a nossa igreja há pouco mais de um mês e já trouxe uma pessoa para nos visitar. Que Deus possa abençoá-la então. Esses são aqueles que nos visitam. Aqui do lado, ali do lado de Kilma, tem mais um rapaz. Não consigo escutar daqui. Jonatas. Muito bem-vindo, Jonatas, também. Deus abençoe. Ali, de camisa azul, e o rapaz também estão nos visitando hoje. William e Jonatas também. Jonas. Muito bem-vindos, então. Deus abençoe e que estejam à vontade em nosso meio. Pastor Stuart vai orar por aqueles que nos visitam. Que ela sempre esteve, mas hoje também está ele nos visitando. Também seja bem-vindo. Técio, é isso?
Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã que nos encontramos na Tua presença. Somos gratos pela vida, pela paz. Colocamos, ó Deus, em Tuas mãos, neste momento, de forma especial, esses amados que estão aniversariando. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar a cada dia prolongando os seus dias. E que esses dias sejam vividos com sabedoria na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir as portas necessárias, ó Deus, para o progresso dos Teus filhos e também fechar aquelas que não glorificam o Teu nome. Te agradecemos também pelos queridos que estão nos visitando, que em nome de Jesus o Senhor possa estar agindo abundantemente na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. O nosso irmão Caio, presidente da UMP, ele quer nos dar uma informação, fazer um convite e um pedido, tudo ao mesmo tempo. Então, vamos estar atentos para as informações. Bom dia, meus irmãos. Nós como mocidade, desde o ano passado, temos apoiado e orado por um missionário específico que vai iniciar agora uma missão transcultural. Ele é de São Paulo, da Igreja Presbiteriana de São Paulo, e tem se preparado há cerca de 3 anos, fazendo seminário, fazendo as cadeiras da APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E agora no final do ano passado, ele foi aprovado para ir para o Iraque, que é o destino final dele. Vai ele, a esposa e a filhinha de 3 anos. Então, nós temos orado por eles, nós temos contribuído cada membro, cada sócio da UMP com R$5 por mês. É um valor pequeno, mas que a gente pode abençoar eles dessa forma. Desde que iniciamos o contato com eles, a gente sempre tem trocado mensagens, conversado pelo WhatsApp, só que ele teve a oportunidade de vir aqui para a igreja, conhecer a gente, conhecer a igreja toda. Não vai ter custo para a mocidade, não vai ter custo para a igreja, ele mesmo vai custear as passagens, porque a partir do mês que vem, ele vai viajar para a África. Ele vai passar 1 ano lá, como se fosse um estágio, aprendendo mais da cultura, aprendendo mais da língua, para depois de 1 ano, ele poder passar para o Iraque, que vai ser o destino final dele. Por isso que a gente tem tido o intuito de realizar cantinas, por isso que a gente está tentando juntar dinheiro para o caixa da gente. Não é simplesmente pelo fato de ter dinheiro no caixa, porque se você juntar dinheiro sem um objetivo, é vão. Nosso objetivo é realmente poder ajudar ele e outros irmãos que têm esse mesmo intuito. A gente vai passar um vídeo agora, um vídeo curto, onde Tiago está falando sobre a viagem dele, e depois do vídeo eu termino de falar. Olá, Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Nós somos a família Charaba e estamos aqui para agradecer vocês e trazer uma novidade. Dia 21 de abril, nós já estamos com a nossa passagem comprada para iniciar a nossa missão transcultural. Graças a igrejas como vocês, que entendem o papel, entendem a identidade do que é ser igreja. E a igreja tem esse papel, essa identidade de proclamar o nome do Senhor até que Ele venha, em todas as nações, em todas as etnias. E nós passaremos um primeiro período, 1 ano na África, e logo depois iremos para o Iraque, local onde iniciaremos o nosso projeto com ainda muito mais afinco, buscando plantar igrejas, discipular pessoas, a fim de que realmente o reino de Deus seja manifesto lá no Iraque. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado por ser parte tão especial da nossa caminhada e ministério. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olá, igreja. Nós vamos receber ele no terceiro final de semana de março. Ele chega na sexta, vai ficar
sexta-noite com a mocidade. No sábado a gente deve fazer uma programação aberta para toda a igreja. No domingo ele também vai estar pregando aqui, tanto pela manhã como no domingo à noite. E na segunda-feira, provavelmente, ele vai estar falando para a gente, para os alunos do IBN, antes dele poder ir embora. A gente vai aproveitar ele ao máximo, porque não sabemos quando ele volta. E eu queria pedir aos irmãos que orassem por ele, orassem pela família. Se a gente olhar, eles vão para o Iraque com uma criança de 3 anos, enquanto a gente não quer falar de Jesus para o colega de trabalho, né? É uma situação que a gente tem que se espelhar nele para diminuir as nossas dificuldades. Em virtude disso, a gente realizou aquela cantina no início de fevereiro, mas no segundo domingo de março, pode colocar outra imagem, Bia. No segundo domingo de março, nós vamos fazer diferente. Não vai ser uma cantina, vai ser um almoço, vai ser uma feijoada. Para isso, a gente está começando a vender hoje os ingressos, vamos dizer assim, por R$10. Você pode vir e almoçar aqui com a gente, ou você pode comprar e levar para casa. O ideal é que fique para a gente almoçar, para a gente se confraternizar. Vai ser aqui atrás, quem vai fazer é Dona Irance. Tudo que Dona Irance faz a gente gosta. Então, contribuam, ajudem a gente nessa causa, tanto com orações, como participando dos eventos que a mocidade tem promovido, para podermos abençoar a família de Xaraba e, através dele, abençoarmos outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Amém? Obrigado. Meus irmãos, creio que sentiram a falta do pastor Milton, mas ele está com esses diazinhos de feriado, com uma pequena folga. Pastor Stuart está substituindo sem nenhum problema. Nós temos aqui alguns avisos que nós só gostaríamos de lembrar, porque são importantes. No próximo sábado, Everson e Camila, porque eles estão lá na galeria, mas se vocês quiserem vir aqui mais para a bordazinha, para que os irmãos possam vê-los lá. Everson e Camila estão com os ingressos, né, com os... Na realidade, não é um ingresso, né? A senha. Na verdade, hoje a gente vai só anotar o nome de quem for comprar, porque a gente pensou assim, como ainda faltam algumas semanas, se comprar agora pode ser que perca ou esqueça no dia. Então a gente só vai entregar o ticket no dia, entendeu? Hoje a gente vai só anotar os nomes. Então procurem Everson e Camila para poder adquirir. Uhum. Então no final da escola, eles estarão aqui na frente e vocês e nós podemos procurá-los. Então, o pastor Milton está com essa folga. No próximo sábado, dia 29, nós temos o aniversário da Congregação de Capoeiras, que será às 19 horas. Certamente deve ter uma caravana para sair, deve ter um grupo, não é? Que sai que horas, pastor? 18? 18h30, não. Nós vamos ver essa questão. À noite, o pastor avisa que horas sairá o carro para levar os irmãos até Capoeiras, certo? Os cursos no IBN, os cursos de CPL, os cursos de pós-graduação em missiologia, também inscrições abertas, estejam atentos, né? Começando agora dia 27 já, né? Culto de oração e doutrina, não esqueçam, toda quarta-noite, a partir das 7 horas. O evangelismo do bairro de Heliópolis, que nós iniciamos ano passado, fazendo todos os meses, né? Sempre utilizávamos um dos sábados do mês para esse evangelismo. Ele parou um pouco, mas agora nós vamos retomar. Iniciará novamente dia 7 de março, que é o segundo sábado de março. Então esteja atento, não marque nada na sua agenda, vamos deixar esse dia livre para fazermos o evangelismo, né? Caio mostrou ali um exemplo muito, né, bonito e corajoso do ID, que o irmão Xaraba está cumprindo. E nós também podemos fazer isso, evangelizando o nosso bairro. Lembrando do programa Cristo é a Resposta, todos os dias de segunda a sexta, das 6h30 às 7h, na rádio FM 7 Colinas. As reuniões da UMP, então, eles lembram aqui, se você tem entre 18 e 35 anos, independente se você é solteiro ou se você é casado,
O MP não é local para solteiros, o MP é local para pessoas que têm entre 18 e 35 anos. Se você tem essa idade, você deve participar, deve se confraternizar, aprender junto com aqueles que têm a mesma faixa etária que você. Vamos, então, nos reunir todos os sábados às 18 horas no salão da igreja. E reunião executiva da SAF, próximo domingo, não é isso? Dia 28. Não, sábado. 28, sábado. 29 é a reunião plenária às 15 horas. O MP, no sábado 29, terá um culto de gratidão e é lá na congregação de Capoeira. Estou vendo aqui, o PH. Né? Então, diz aqui que a saída é às 18 horas. Aqui, pastor, está aqui embaixo. É porque, como o pastor Milton é quem sempre dá os avisos, eu não li. Estou lendo só agora. Está aqui. Sábado, para a congregação de Capoeiras, a UPH está organizando a caravana e sai às 18 horas. Certo, irmãos? E aí, outra coisa que os pastores lembram é sobre visitas pastorais. Adivinhar é pecado. Então, os pastores não podem adivinhar quando você precisa de uma visita. Se você tem urgência, se precisa, eles estão sempre visitando. Sempre, né? Tem o grupo que sempre visita, mas se você tem mais urgências, se você quer que essa visita seja feita em sua casa, então você precisa avisar. Né? Liga para um dos pastores, liga para a secretaria da igreja, e aí com certeza eles vão atender essa necessidade que você tem. Nós vamos agora, meus irmãos, nos dividir em salas para estudo. Adolescentes e jovens, né, vão para as suas salas. Como o pastor Milton não está, o pastor Stuart ficará aqui junto com a classe de casais e a sala que funciona aqui na igreja. Que Deus nos abençoe, então, nesse estudo da sua palavra. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma manhã na sua presença, que nós podemos desfrutar dessa graça de podermos meditar na sua palavra. Antes, vocês podem ir abrindo as suas Bíblias em Mateus capítulo 19, a partir do verso 23. Enquanto isto, queridos, eu recebi agora há pouco da irmã Kilma, 2 segundos. Isso mesmo, do 23 a 30. A irmã Kilma me trouxe agora outras fichas. Alguns visitantes vão chegando, então José Reis também está conosco, Abimael Reis e Maria Cecília Reis. Se é Reis, deve ser família de Maria Reis. Cadê essa turma? Fique de pé, por favor. Muito bem, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, viu, irmãos? Coisa boa. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Mateus 19, a partir do verso 23. Deixa eu ver se o negócio está pegando aqui, viu, irmãos? Cadê minha canetinha? E... algum dos meninos aí, diácono, por favor, você chama alguém para ativar lá o
um negócio no computador aqui que não deixaram. Pronto, eu testei, mas destestaram. Isso aí, irmã Cília. É uma pastazinha de um PowerPoint. Foi Caio quem mexeu aí. Foi. Show? É um PowerPoint aí, ele está aberto. Diz assim o texto da palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo a leitura, por favor. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade, te digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém? Achou, meu querido? Deu certo? Deixa eu ver se é esse negócio aqui. É não. Chama Caio ligeirinho, meu irmão, lá. Bem ligeirinho, dá uma chamadinha por Caio. Tá na pasta, no meu pendrive, Mateus 19, de 23 a 30. Cheguei hoje bem cedinho para testar um negócio. Coisou, irmãos. Mas abre já, 2 segundos. Que é para mim passar aqui um slide para vocês. Tem um pendrive aí com o nome bem fácil, Stuart. Mas não é aquele texto não, é uma pasta minha mesmo, entendeu? Achou não um pendrive na pasta, Stuart? Isso, basta abrir ela que tem aí. Mateus 19 é a primeira linhazinha, um negócio aí. Olha, chegou, coisa boa. Vamos lá, irmãos. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante fácil. Crente não tem problema com isso. É coisa básica. Então, nós vamos falar sobre... Olha lá o tema, como é fácil. Um ídolo chamado dinheiro. Geralmente, a nossa percepção de idolatria, ela é muito aquém do que a Bíblia fala. Geralmente, nós somos fáceis em fazer julgamentos e pré-julgamentos de coisas de fato que até são reais. Por exemplo, quando chega nesse período de carnaval, a quantidade de postagens que eu vejo dos irmãos, a turma crente aí, a crentaiada, toda fervorosa no Facebook, condenando o carnaval e dizendo que é coisa do cão, do diabo, é um negócio da beleza, é desse mesmo jeito. A questão é que parece que nós só somos atraídos a fazer esse tipo de comentário, ou aquele espírito revoltoso dentro de nós, ele só se revela em algumas fases do ano, quando na verdade nós entendemos que a mudança
não está apenas em um discurso anualmente, mas em uma vivência. Embora nós saibamos que existe uma idolatria ao corpo, ao álcool, ao prazer, o hedonismo que as pessoas vivem, nós sabemos que muitas vezes a idolatria também está dentro da igreja. Só que o tipo de ídolo que nós adoramos é um ídolo diferente dos ídolos que as pessoas lá fora adoram. Totalmente diferente. Eu gosto da citação desse bendito aí, George Bill, Gregory K. Bill. Esse camarada é desenrolado. E ele escreveu esse livro aqui, que fala sobre você se torna aquilo que você adora. Só o título já é fenomenal para a gente ter a curiosidade de saber algumas coisas que ele disse. E ele, nesse livro, ele tem uma citação que ele diz assim: tudo aquilo a quem seu coração se apega e se entrega com fé, isso é o seu Deus. Esse Deus aí deveria estar de letra minúscula. Bastam apenas a confiança e a fé do coração para construir tanto a Deus quanto a um ídolo do coração. Essa é mais ou menos a nossa realidade. Para vocês entenderem mais ou menos o que acontece conosco a respeito da idolatria, nós vamos falar nessa primeira parte sobre um rapazinho que ele era escravo do dinheiro. E aí tá os amigos conversando, rapaz. Esse aqui é seu João e esse aqui é seu Severino. Eu acho que é assim o negócio. Se não for, daqui a pouco a gente vai saber o que é que acontece. O que era que acontecia? Um deles era crente, fervoroso, mas era um comerciante e começou a se dar bem com a vida. E quando começou a se dar bem, ele foi aos poucos sendo absorvido pelas coisas do mundo e aos poucos ele começou a deixar de ir para a igreja. E olha que coisa interessante. Certa vez, rapaz, um deles fez essa pergunta: você é capaz de ler essa palavra, Severino? Quem perguntou de fato foi o seu João. E ele disse: perfeitamente, João, sim. Mas que palavra era? Você sabe, não? Tá aqui a folha de caderno. Qual era a palavra? Tá não, irmãos, aí. E ele só botou uma palavrinha, essa aqui. Você é capaz de ler? E ele fez: você está de brincadeira, rapaz. Eu sei ler esse negócio. Deus. Ele fez: é fácil de ler, né? Quando a nossa visão está destampada de todo o empecilho, muitas vezes, que nos impeça de adorar a Deus. Aí ele fez: mas e agora, você consegue ler? Aí botou uma cédula de R$100 em cima do nome de Deus. Aí ele pegou e disse: não consigo ver mais não. Agora eu estou vendo o dinheiro. E aí ele disse assim: pois é, meu amigo, é sempre assim. O dinheiro encobre Deus da nossa vida quando nós fazemos com que ele se torne um ídolo. Como você ficou rico, já não consegue enxergar a Deus e nem a causa do Evangelho. Pense um pouquinho agora com você, independentemente do grau de recurso que você tenha ou não. Será que em algum momento da nossa vida a gente consegue viver mais ou menos isso? Alguém que não consegue enxergar a Deus, mas enxerga só as questões materiais. Então, basicamente, o Senhor Jesus Cristo agora vai tratar nesse texto, e se está aqui no texto, certamente serve para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual, e ele vai dissertar aqui, continuando aquilo que vocês conversaram com o pastor Milton a semana passada, quando um jovem rico chega diante de Jesus Cristo e o camarada era desenrolado e ele diz assim: eu sou bom e vou para o céu. Vou não, Jesus? Ele disse: vai não. Disse: vou, vai nada. Mas por que você vai? Porque eu sou bom mestre. O senhor é bom mestre e eu não sou tão ruim não, porque eu guardo todos os mandamentos. Guarda mesmo, guardo. Vá dizendo: você mata, mato não. Você rouba, roubo não. Você guarda o dia do sábado, guardo também. O camarada era crente, rapaz. Quase crente. Porque quando o Senhor Jesus Cristo chegou lá no calcanhar de Aquiles dele, naquele cantinho que só Deus sabe que é o nosso ídolo, o menino saiu triste. E vocês vão ver que quando o Senhor Jesus Cristo, ele chega diante daquele rapaz, aquele rapaz era um homem religioso. Era um rapaz que seguia a lei do Senhor, mas seguia da forma dele, mas tropeçou no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O Deus no coração dele era um Deus oculto, não era um Deus de pau, não era um Deus de mármore, um Deus de gesso,
mas era um Deus que estava totalmente enraizado em seu coração. E agora o Senhor Jesus Cristo vai continuar falando sobre o perigo das riquezas, que o dinheiro, ele em si mesmo, ele não é do diabo. Tire isso da sua cabeça. Tem gente que diz assim, dinheiro é do cão. Eu digo, pois manda lá para casa que eu quero. Que conversa que dinheiro é do cão. A Bíblia diz que o amor a ele é que faz com que nós nos tornemos idólatras. Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio. Mas só fazendo um panorama aqui do Evangelho de Mateus, nós vamos ver que uma das características do Evangelho de Mateus é justamente destronar o reinado idólatra que existia no coração dos judeus. A missão de Mateus aqui, geralmente em todo o seu livro, é mostrar que Jesus Cristo, ele é tudo o que a Bíblia diz, mas enfatizar de fato que ele é o rei. E aqui está uma tabela muito simples para vocês entenderem. Por exemplo, quando nós vamos falar sobre os evangelhos, cada um tem uma direção. Por isso que às vezes você talvez diga assim, por que foi que João falou tanto sobre a divindade de Cristo? Por que foi que Lucas falou tanto sobre Jesus Cristo sendo o Salvador? Por que foi que Mateus usa mais de 100 citações do Antigo Testamento? E Marcos não faz isso, porque cada um está escrevendo para um público diferente. Por exemplo, começando de baixo para cima, João escreve o seu evangelho em torno dessa data aqui, para vocês verem a complexidade da gente poder definir datas. Olha a possibilidade aqui que existe do evangelho de João, de 80 a 95 depois de Cristo, a sua escrita. A ênfase dele é que Jesus é o Filho de Deus. Para quem João escreve? Não é para um povo específico, mas é para toda a igreja do Senhor. E ele vai colocar ênfase na divindade de Cristo. Já Lucas vai apresentar Jesus como Filho do homem. E aqui ele vai falar para quem? Para os gregos. E uma das grandes ênfases do Evangelho de Lucas são as parábolas que o próprio Senhor Jesus Cristo contou e ele assim registrou. O Evangelho de Marcos, escrito mais ou menos nessa data aqui, vai tratar Jesus Cristo como um servo. Interessante que Marcos você não vai ver esse contato querendo explicar teologia, ele está escrevendo para quem? Para Romano. Romano sabia de Bíblia não, então tinha que mostrar o que a eles? Milagres. Toda página que você vira em Mateus tem milagre, 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 porque o povo gosta desse negócio. E Mateus, enfim, nós vamos ver agora a figura do rei sendo apresentada, escrita para judeus, e uma das ênfases que o Senhor tem nesse evangelho é justamente mostrar que Jesus Cristo, ele é o rei. Jesus Cristo, desde o início do seu ministério, nós vamos ver que ele é declarado como filho de Davi. Filho de Davi, já parou para pensar nesse negócio? Que a gente fala muito nisso. O cego Bartimeu, quando ele tem aquele encontro com Cristo, ele diz, Jesus, filho de Davi. Mas o que quer dizer isso? É um título messiânico. É justamente o cumprimento daquilo que toda a Bíblia falou sobre a vinda do Messias, e isso se cumpre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos ver também em Mateus capítulo 2, que alguns magos vêm visitar Jesus Cristo, e eles declaram também que Jesus Cristo é rei. Até diante de Pilatos, nós vamos ver que Jesus Cristo é declarado rei pelo próprio Pilatos, quando ele questiona, e o próprio Jesus Cristo diz assim, tu dizes que eu sou rei. De fato. E agora o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, nós vamos ver que ele vai dizer agora estampadamente, dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é rei. Louvado seja Deus por isso. Mas esse rei agora tem uma missão que não é fácil. É tirar o reinado idólatra do coração dos homens e fazer com que ele possa reinar. Interessante que a Bíblia vai tratar como aqueles que seguem a Cristo, que são servos de Deus, como servos. A palavra servo significa escravo. E eu acho que eu estava conversando com meu irmão, doutor querido Edilson. Não foi? Sobre servo? Foi com você? Sobre o Dulos, não? Foi com alguém? Acho que foi, não foi? A gente falando que a ideia era, mas eu nunca deixo de ser escravo? Não. A questão é que antigamente nós éramos escravos do pecado, da carne, dos desejos malignos, mas agora nós somos escravos por amor de Jesus Cristo.
não somos nós quem reinamos, mas é Cristo, pelo menos, que deveria reinar em nossas vidas. Então, nós vamos ver agora nesse slide que eu vou colocar aqui, alguns destaques e características do Evangelho de Mateus. Vamos lá para vocês verem que coisa interessante. Quem vai dizer isso é esse teólogo aqui, ele é anglicano, se eu não me engano, muito bom, Michael Green, inclusive morreu há pouco mais de um ano. E ele faz essa divisão, caracterizando o Evangelho de Mateus e mostrando o significado do reino, o caráter do reino, a vinda do reino de Deus, a expansão desse reino, os inimigos do reino, relação do reino com a igreja. Então, são características do Evangelho de Mateus, ok? Então, vamos lá um pouquinho. Quando nós paramos agora para iniciar, nós vamos agora ter que ir versículo por versículo, meditando um pouquinho nesse texto, como o pastor Milton tem feito com vocês. Eu vou tentar pelo menos fazer parecido, viu, irmãos? E a gente vai conversando. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, fique à vontade. Não quer dizer que vai ter resposta, que eu posso não saber, mas pode perguntar à vontade, viu? Tranquilamente. Vamos lá? Versículo 23 vai nos dizer, olha que coisa boa. Então disse Jesus aos seus discípulos, eu queria que a igreja lesse. Esse negócio já ficou ruim para a gente, irmãos, porque ninguém aqui é miserável, ninguém aqui é pobre de tudo, então nós temos alguma riqueza, e o texto vai dizer que nem um rico pode entrar no reino de Deus. Não sei se vocês prestaram aqui atenção, mas isso aqui é uma torre feita de moedas. Olha que coisa interessante. Por que isso? Porque geralmente nós pensamos, e também estava acontecendo com isso, e acontecia nos tempos de Cristo, nós acharmos que as coisas podem ser conseguidas com dinheiro. E algumas podem, outras não. A Bíblia vai nos dizer lá em Atos dos Apóstolos que certa vez Simão, eu acho que é esse o nome do menino lá, ele viu lá os apóstolos fazendo milagres. Filipe, quando orava, o fogo caía. Era muita unção, irmãos. E ele chega lá perto de Pedro e diz assim, quanto custa para ter esse poder? Irmãos, Pedro ficou irritado com ele. Disse assim, miserável, teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, porque você está julgando conseguir as coisas espirituais através do dinheiro, seu filho do capeta. Às vezes acontece isso com a gente também. A gente às vezes acha porque podemos ter uma condiçãozinha melhor, nós somos mais especiais do que alguém. Você já visitou alguma casa que uma pessoa vive com R$200 por mês? Já não? Eu já, várias. Triste. Algumas casas que já visitei, é triste. Não aqui em Garanhuns, ainda aqui não. Mas quando morava em Bom Conselho, quando você chegava dentro de casa, se você não tivesse, como diz o matuto, um estambo funcionando, o estômago bom, você vomitava. Mau cheiro, fedor. E às vezes a gente entra ali e diz assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou assim. Às vezes dá a ideia que nós somos mais abençoados do que aquela pessoa, porque eu tenho alguma coisa e ela não tem. Jesus Cristo aqui vai pegar pesado justamente com essa turma aqui, que eram os judeus que tinham esse pensamento. Mas só que quando a gente fala em riquezas, existem algumas complexidades nesse texto. Primeiro que o Senhor Jesus Cristo agora vai dissertar falando sobre em verdade. Essa palavra lá no grego significa amém. Já vi o pastor Milton explicando isso aqui. Embora adverbialmente ela signifique a ideia de verdadeiramente, eu te digo. Ou então eu estou falando a verdade para vocês que um rico dificilmente vai entrar no reino de Deus. Dificuldade não é impossibilidade. Embora depois o Senhor vai fechar e vai dizer é impossível. Mas nós vamos ver que na Bíblia teve um monte de crente rico. Teve ou não? Então, lembrar de Abraão, era bem pobrezinho ele. Pense num homem sofrido. Davi, preocupadíssimo com fazer a feira. Salomão, vixe. José de Arimateia, o homem que tinha o túmulo que era o Hotel Palace dos defuntos. Forneceu até para Jesus Cristo. Mas olha que coisa interessante. Homens crentes, salvos pela graça de Deus. Mas olha o que talvez existia no coração desses irmãos, que às vezes pudesse faltar com essas pessoas que Jesus estava falando.
1 Crônicas 29:12 diz assim, que riquezas e glória vêm de... Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e tudo dá força. Riqueza e glória vem de quem? É porque eu sou inteligente, porque eu estudei. Eu fiz uma faculdade e eu ganho 20 pila por mês. É justamente isso que Jesus Cristo está querendo combater, irmãos. É nós querermos tirá-lo do cenário e colocar aquela notinha daquela figura lá atrás. É o dinheiro agora, é minha capacidade, é porque eu sou bom. E as pessoas que assim pensam, na maioria das vezes, elas começam a criar um dispositivo dentro de si que não é saudável de dizer assim, lá na frente Deus vai ver que eu não sou tão ruim e eu vou para o céu. Ah, Jesus Cristo ele não vai brincar com essa turma não, quando ele vai tratar sobre esse texto. Vamos lá um pouquinho para a gente andar mais, vamos lá. A parte B do verso 23, que diz assim, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. O que o Senhor Jesus está querendo falar aqui não é da proibição de alguém ter riqueza, mas é do prejuízo espiritual que essa riqueza pode causar na vida de uma pessoa se ela for mal administrada espiritualmente. E ele vai... Isso. Em dobro. Muito bem. A irmã está falando aqui que Jó perdeu tudo e depois Deus deu em dobro. Por que foi que Deus não tirou a esposa dele? Porque senão esse versículo não podia estar na Bíblia. Deus deu em dobro, 2 mulheres, ficava estranho, né? Aí por isso que deixou a bendita lá para fazer raiva a ele. Mas está tudo certo, vamos embora. Enquanto os homens se esmeram por serem aceitos em grupos sociais, ter uma roupa melhor, Jesus declara que existe uma trava que pode servir de pré-requisito para a condenação das pessoas. Existe uma prática, existe um amor que Jesus Cristo no dia final, no dia da consumação, porque o que ele está tratando aqui, irmãos, não é uma coisa temporal, mas é uma coisa eterna. É que vocês não vão herdar o quê? A terra, não o reino dos céus. No dia que eu voltar, se vocês tiverem os seus corações rendidos ao ídolo chamado Mamon, que é a palavra ao Deus grego do dinheiro, vocês não estarão comigo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram até da fé. Já viu alguém assim? Vivia no sofrimento, o chicote vivia no espinhaço, não tinha nem dinheiro para fazer a feira. Deus começou a abrir as portas. Primeira coisa que deixou de fazer, deixei de ir para o culto de doutrina. É porque o culto de doutrina na escola dominical eu aprendo. Aí depois deixou de ir para o culto de oração. Aí depois o domingo agora virou dia de folga dele. É porque eu trabalho de segunda a sábado, você trabalha para você, meu querido, não é para Deus. Mas o domingo agora é o dia de descanso. Sim, descanso é parar e adorar o Senhor e não passar o dia dormindo. Aí a gente vai se afastando aos poucos de Deus. E às vezes nós vamos ficando admirados quando nós vemos testemunhos como o de Charaba, que parece que é uma coisa fora totalmente da nossa realidade, quando isso deveria ser o simples da nossa missão, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E quem não prega o Evangelho é porque precisa receber o Evangelho. Quem não evangeliza é porque precisa ser evangelizado. E não existe meio termo nessa turma. Vamos lá mais um pouquinho, queridos, para a gente andar. É importante que nós abordemos o texto não de forma apaixonada. Porque o que é que acontece, por exemplo, se você é uma pessoa de menor poder aquisitivo, aí você pode dizer assim, escapei, glória a Deus porque sou pobre, vou para o céu. Não é isso que o texto vem dizendo. Por exemplo, vamos lá. Olha o que esse bendito vem dizendo. D.A. Carson, ele disse, Jesus não está dizendo que todos os pobres vão para o céu, no caso, e nem o rico vai entrar no reino dos céus. Pois dessa forma, como falamos, esses homens aqui também teriam se perdido. Mas no verso 24 começa a brincadeira. E aqui, esse texto aqui, poucas pessoas talvez saibam de fato do real significado dele. Porque ele vai dizer assim, e ainda vos digo, lá era difícil entrar no reino de Deus, mas aqui o negócio piorou, irmãos. Porque ele vai dizer, leiam vocês, por favor, versículo 24.
mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Rapaz, esse versículo já deu o que falar na história, viu? Um rapaz chamado Jerônimo, ele começou a alegorizar esse texto e ele trouxe um significado totalmente nada a ver do que vem no texto, e eu vou explicar isso para vocês. Por exemplo, a ideia aqui é de algo totalmente impossível. É uma coisa que não pode acontecer. Porque você colocar um camelo no fio de uma agulha, por que ele usa o camelo e não um elefante? Era comum para eles. A questão é essa. Está na Palestina, irmãos. Não tem elefante. Então, o animal que tinha que usar era o quê? Um camelo. Mas se você for pegar a história da Babilônia, existia também esse provérbio, mas não era usado camelo. Era usado elefante. Por isso que eu falei propositalmente no nome. Mas vamos lá um pouquinho para vocês verem o que é que algumas pessoas dizem. Um camelo, de fato, por ser o maior animal da Palestina, e uma agulha por ser um menor orifício, a menor entradinha que talvez existisse naquela época, e ele agora vai fazer uma comparação hiperbólica, algo grande demais, algo que não seja possível de acontecer. Mas olha o que é que algumas pessoas fizeram com isso. Tentaram destoar um texto, e são muitos que fazem isso, certo? E eles vão trazer essa explicação. Não sei se está dando para vocês verem aí, mas essa imagem aqui é a imagem de um camelo de joelhos. E essa ideia aqui é uma portinha. Ok? O que é que isso tem a ver com a explicação que alguns dão ao texto que não tem nada a ver? Vamos lá, eles vão dizer o seguinte. Que a ideia aqui do que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha é que existia uma porta em Jerusalém, aonde um camelo não conseguiria passar se estivesse carregado, e também ele não conseguiria passar se estivesse de pé. O que era que o camelo tinha que fazer? Se ajoelhar e passar sem bagagem. Bonito o negócio. Se você tivesse escutado a primeira vez isso, você ia dizer, mas rapaz, coisa bonita, o pastor trouxe, aprendi. Nada a ver, irmãos. Primeiro que historicamente nem existe essa porta, nem Jesus Cristo está querendo dizer que existia possibilidade desse camelo passar, de forma alguma. Outra explicação é essa daqui. Que é isso? Estão enxergando ou não? Dá para enxergar não? Isso é uma rede. Aí o problema é mais profundo um pouquinho e eu vou tentar explicar fácil. Alguns textos da Bíblia vieram traduzidos do aramaico, do hebraico e do grego, e nós fazemos essa transliteração. Quando essa transliteração foi feita do aramaico para o grego, alguns vão dizer que existiam duas palavrinhas, gamai e gamia. Bem parecido, né? Gamai e gamia. Gamai significa camelo e gamia significa corda, rede. Então a ideia deles é assim, é mais difícil, a ideia dessa turma que distorce, é mais fácil passar uma corda de rede de pescador por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tem a ver o que ele está dizendo. O problema é que a palavra que tem lá não é gamia. É essa palavrinha gamai aqui que significa de fato camelo. O que é que Jesus Cristo está querendo mostrar para os irmãos aqui? É que é impossível. Então essas pessoas aqui, essas interpretações, elas trazem uma possibilidade humana do homem querer ou poder se justificar diante de Deus, o que o texto vai nos dizer que isso é impossível. Então a ideia de camelo aqui é camelo mesmo e agulha aqui é agulha mesmo, porque se assim não fosse, Jesus Cristo certamente tinha trazido outra explicação. E vocês vão ver que os discípulos entendem isso de forma muito clara, sem objeção. Por exemplo, quando chegamos no verso 25, qual é a pergunta? Leiam, por favor. Os discípulos, eles são rápidos nessas coisas, muitas vezes, que apertam ele. A palavra maravilhado aqui, no nosso português, dá a ideia de uma maravilha, mas a ideia aqui é de ter ficado atônito, atormentado com a notícia. Porque os judeus, os discípulos, eles conheciam certamente muitos religiosos que eram pessoas piedosas. Lembram de Gamaliel? Que o próprio Senhor Jesus Cristo vai ter um contato com ele, diz assim, Isaí, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Olha que coisa interessante. Mas agora os discípulos dizem assim, epa Jesus, mas se um negócio é assim, quem vai poder ser salvo? Isso é uma pergunta, é uma retórica. Quem pode ser salvo? Respondam, irmãos.
Ninguém. Ninguém pode se salvar, independentemente da sua condição financeira. Porque se condição financeira fosse fator predominante para si, para o céu e para o inferno, a gente ia orar a Deus por duas coisas. Ou para todo mundo ficar rico, ou para todo mundo ficar pobre. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo falar especificamente com os judeus que eles estão aqui e eles tinham esse pensamento. E eu vou falar desse pensamento depois que meu irmão doutor ali, Edilson, falar. Eita, era bom microfone aí em cima. Vai lá. Humildes de condição financeira, não sei. Porque, por exemplo, naquele tempo, para você ter um barco, todo mundo não ia poder ter barco. Pedro tinha barco, Pedro era um pescador notável, junto com seu irmão. Mateus era um publicano, não era gente lá da... Entendeu? A ideia é essa. O choque deles aqui, Edilson, é justamente porque existe aquele estigma judeu, que a bênção de Deus, ela está na vida daqueles que têm recursos. Estão lembrados lá da parábola do rico e Lázaro? Por que foi que Jesus Cristo foi falar de uma parábola e ele coloca o rico, coloca Lázaro, ainda bota Abraão no meio do negócio? Pergunta para vocês. Quando a gente morre, a gente vai para o céu, estar com Cristo do lado do Senhor, ou a gente vai para o seio de Abraão? Eu não ouvi não, irmão. Vocês ficaram na dúvida. A maioria está dizendo que vai para o céu, ou seja, parece que a outra parte vai para o seio de Abraão. Vamos embora, eu sei que não é isso. Mas Jesus Cristo, ele vai falar sobre uma parábola e diz assim: conheço um homem muito rico e conheço outro muito pobre. Os dois bateram a biela. Já ouvi falar em bater a biela? Não. Bater a biela é morrer, irmãos. Certo? Os dois morreram. E o que aconteceu? Um deles foi para o caldeirão. Não foi o caldeirão do Hulk, foi o caldeirão do Lulu. Foi para o inferno. E o outro foi para onde? Para o céu. Só que tem um detalhe: quem foi para o céu? O pobre. Para o judeu, isso é uma afronta. E Jesus Cristo ainda querendo espremer assim o pus da idolatria daqueles judeus, diz assim: e o pobre foi para o seio de Abraão, e o miserável que achava que ia para o céu porque era rico foi para o inferno. Rapaz, isso é uma afronta para um judeu de forma tremenda. Mas Jesus Cristo estava querendo tratar a idolatria do coração daqueles irmãos. Então vamos lá conversar mais um pouquinho sobre isso. Quem pode ser salvo? Ninguém. Ninguém pode se salvar. Nós não cremos que o homem ele está em estado de coma espiritual após a queda. Ele está morto. E um morto está morto, irmãos. Então, essa pergunta aqui, ela não só choca aqueles homens ricos que confiavam em si mesmos, mas os discípulos agora, eles ficam muito chocados com essa pergunta, ao ponto de olharem para Jesus e dizer assim: vocês, irmãos, 26, 27. Coisa boa, melhorou, irmãos, o negócio agora. Todos nós iniciamos, sabe aonde? Pular o carnaval do inferno. Todos nós iniciamos isso. Mas olha o que Jesus Cristo começa agora a traçar uma trajetória que, embora seja impossível para os homens irem para o céu, para ele tudo é possível. Aconteceu isso, aquela história que vocês já sabem, mas a gente tem que contar sempre porque está na Bíblia. Chega lá Sara. Sara já era uma mulher avançada, já tinha passado seus dias, não tinha, irmãos? Não tem como engravidar não, que coisou lá o negócio. Abraão está meio velhinho já não, né, irmãos? Não dá. Aí chega lá o anjo e diz assim: vai ser pai de grande multidão, e tu, Sara, vai ser mãe. Menino, Sara dá uma risada. Eu acho que na cabeça dela, ela deve ter dito: esse anjo é doido. Aí o anjo olhou para ela, eu acho que o anjo não ficou muito bom não. Tá rindo, né? Tô não, tá sim. Esqueça não, Sara, o que é impossível para você, não é impossível para Deus. O nosso Deus a quem servimos é o Deus das causas impossíveis. Mas a gente tem que aprender a entregar essas causas impossíveis a Deus. Não é só entregar o impossível, irmãos. É fazer o que faziam no passado. A gente às vezes vai perdendo a fé aos poucos. A gente não ora mais por paralítico.
porque a gente já se acostumou com a ideia que ele vai morrer assim. A maioria sim, mas Deus pode operar um milagre. A maioria de nós, por vermos muitas vezes os nossos familiares indo para um inferno, perdidos, às vezes dá vontade de parar de orar. Continue orando. Porque o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é o Deus do impossível, louvado seja Deus. O texto continua dizendo, irmãos, olha a pergunta de Pedro agora. Como sempre, Pedrão. Então lhe falou Pedro. Pedro gostava de vez em quando de passar umas coisas na cara do povo, de Jesus também. Olha lá. Eis que tudo deixamos e te seguimos. E vai acontecer o que com a gente, Jesus? Já viu esse negócio? Sempre aquela ideia, eu fiz alguma coisa e eu mereço. Senhor, nós deixamos tudo. E com a gente vai acontecer isso também. O Senhor não está vendo não que nós somos os crentes especiais, que nós deixamos tudo, nossa casa, nossos familiares, e fizemos isso. Irmãos, Jesus Cristo pacientemente, ele traz uma resposta impressionante para aqueles irmãos. Só um parêntese aqui nesse texto, antes que alguém pergunte. Viu não, Edilson? Perguntou não? Mas eu vou lançar uma pergunta aqui. No nosso texto aqui vem dizendo assim, no verso 27. 27? Tudo te deixamos. Cadê a história que diz que deixou mulher também? Isso, 29. Agora o que eu vou falar nisso? Eu vou falar daqui a pouco então, para mim não atrapalhar. Eu vou seguindo o texto então. O que é impossível aos homens, no 26, é possível para Deus. Agora a gente vai ver aqui Pedro questionando ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo pacientemente deveria ter dado-lhe um rela bem dado, mas ele com muita paciência vai lá e começa a responder a Pedro. Pedro, é impossível para o homem, vocês não vão ficar sem recompensa, porque a recompensa já está aqui mais ou menos nessa foto. O túmulo está vazio, eu estou vivo, estou do lado de vocês. Mas Pedro quer mais alguma coisa. E aí o Senhor Jesus Cristo vai dizer lá no verso 28, Jesus lhes respondeu, mais uma vez em verdade, que está lá no versículo 23, vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Para começar a brincadeira, regeneração. Todo crente sabe o que significa regeneração. Sim ou não? Se não sabe, vai saber hoje. Geralmente ligamos a palavra regeneração à palavra ser gerado de novo. Não é o caso desse texto. Apenas em 2 textos na Bíblia, essa palavra ser gerado de novo, que é a palavra que é usada aqui, regeneração, não está falando sobre nascimento, mas está falando sobre a redenção final. Outra vez que essa palavra é usada é lá em Tito 3,5, quando a Bíblia vai dizer que aqueles homens não nasceram por obra do Espírito, ou não por obras de homens, mas o Espírito Santo foi quem regenerou e santificou a cada um, certo? Então, nesse contexto aqui, essa palavra aqui, regenerar, que está lá em cima, essa palavrinha aqui, mas não esquentem com isso não, dá a ideia de consumação. A regeneração é o dia em que Deus estabeleceu para que todas as coisas, de fato, sejam exaustivamente regeneradas. É quando tudo vai consumar e nós estaremos juntos com o Senhor. E lá no verso 29, é isso mesmo? Isso. Vamos andar mais um pouquinho. É isso? Não, Mateus. Foi porque eu tinha botado Marcos aqui também, não foi? Mas não. Para a gente andar, para a gente terminar já já. Versículo 29, ele vai dizer assim, vos ou vós. Deixa eu pegar no meu texto aqui, que pode ser que esteja faltando o acento ali. 28, não é? Não, mas a questão da regeneração, o texto ali, eu só quero abordar essa questão mesmo com vocês, certo? Que é onde ele vai falar sobre a regeneração no sentido amplo, que não é no sentido de salvação que está aqui no texto de Tito, certo? A questão é essa. E ele vai dizer, o Filho do Homem vai se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que eu quero conversar com vocês também é sobre essa questão. Foi porque aqui no meu iPad eu botei como se fosse o versículo 29, aí eu botei 29, 28, que atrapalhada da beleza. Mas é o verso 28 mesmo. Vamos lá para a gente entender.
O que é que o texto agora está querendo dizer aqui? O Filho do Homem, quando ele vier, vai se assentar na sua glória, e vocês, ele agora fala aos discípulos, se assentarão com 12 tronos para julgar as tribos de Israel. O que significa isso? Quer dizer que agora os apóstolos, eles vão julgar a tribo de Israel, eles vão julgar toda a igreja, ou eles vão fazer parte conosco de um julgamento onde nós seremos testemunha. Então nós vamos ver o que algum bendito aqui vai falar sobre essa questão. O erro está aqui, irmãos. Aqui é verso 28, certo? Não é verso 29 não, é justamente o erro que está aqui no meu iPad. D.A. Carson diz assim: todavia, a notável característica desse versículo é que os 12 se assentarão em 12 tronos, compartilhando o julgamento com o Filho do Homem. A ideia de que na consumação os cristãos tomam parte no julgamento não é incomum no Novo Testamento, certo? Então existiam 3 possibilidades desse texto. Alguns iam dizer que nós seremos juízes com os advogados, ou estaríamos julgando com os apóstolos. Outra ideia era que os 12 apóstolos exerceriam algum tipo de julgamento sobre nós, Igreja de Cristo. E a outra era que os 12 representam toda a Assembleia do Messias, que exercerá um papel jurídico sobre Israel. A mais coerente é que os apóstolos, de fato, eles vão participar de um juízo, que eu não sei como é, com sobre os judeus. E aqui, partindo já para o nosso fim, o versículo 29 vai dizer assim: e todo aquele que tiver deixado casas, Jesus Cristo dizendo, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes e herdará a vida eterna. Só um detalhe nesse texto, vai lá. Isso, coisa boa. Muito bem, vamos lá. A pergunta de Edilson, para as pessoas que eu nem dei bom dia, desculpe, as pessoas da rede social que estão nos acompanhando. Bom dia para vocês que nos acompanham no Facebook. Então a pergunta de Edilson foi a seguinte pergunta: e as 99 coisas que vão acontecer para a gente? As bênçãos, cadê? Por exemplo, se você perder um irmão por causa do evangelho, abandonou um irmão, você vai ganhar mais 100? Sim ou não? Sim, irmãos. A ideia do texto aqui não é literalidade. A ideia aqui é justamente ampliação de laços familiares. Só que tem uma complexidadezinha nesse texto aqui. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Ou mulher está entre colchetes. Esse texto aqui, eu dando uma olhadinha em vários textos originais do grego, na maioria dos textos não existe essa palavra ou mulher. É tanto que todos os comentários que eu dei uma olhadinha, que foram acho que uns 6, eles nem tratam essa questão. Por quê? Se você pegar pelo pé da letra ou mulher, dá a ideia que Jesus Cristo ia abençoar quem tivesse deixado sua mulher para segui-lo. Fica estranho, não fica? Não dá esse negócio. Certo? Então a ideia é possível que alguém abandone até a sua própria família por um período para servir ao evangelho? Isso é. Dá um exemplo a vocês. Não foi um abandono semanal todos os dias, mas eu passei 4 anos com minha esposa sozinha. Só via ela dia de sábado e domingo. Ainda tinha esse privilégio. Outros não. Mas não foi um divórcio. Jesus Cristo aqui não está dizendo aqui, incentivando a ninguém dizer assim: se você deixar a mulher, vai receber o centuplo. Já pensou? Receber mais 99 mulheres para fazer raiva ao bichinho? Não disse isso não, irmãos. Podem deletar isso, que eu não disse isso não. Mulher é uma bênção. É tão bênção que eu casava 100 vezes de novo com a minha esposa. Ela não está aqui não, mas eu vou dizer ela de novo depois, para ela ficar sabendo. Vamos lá então. Boa colocação. Perfeito. Deixar. Ô glória.
Perfeitamente. Não, de forma alguma. Aí é que está. Então, se a gente fizer... Perfeitamente. Aí é que está. Então, essa interpretação é a interpretação lógica do texto. É por isso que é necessário nós, quando olharmos para determinado texto, a gente não tirar nenhuma conclusão precipitada. Vocês sabem por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi pessoas olharem assim e dizer assim, eu sou tão fiel a Deus que eu deixo até minha família porque está na Bíblia. Aí pega um texto desse. Não é isso que o texto está dizendo. Certo? Mas vamos andar um pouquinho. Qual é a real importância de Jesus Cristo estar tratando sobre essa questão de dinheiro, de riqueza, de gente que tem idolatrado muito a questão? O propósito principal de Jesus Cristo, a ênfase da jornada de todo cristão que o Senhor Jesus Cristo está querendo demonstrar é herdar a vida eterna. Quando nós perdemos os olhos aqui, irmãos, nesse negócio da vida eterna, o negócio fica difícil. Quando a gente perde a visão do que é o reino de Deus, sujar a sua casa vai ser mais importante deixá-la limpa do que receber visitantes nela. Já viram? Crentes que, não, na minha casa eu não chamo ninguém não, porque senão vai sujar o chão. Não vai usar meu copo, miserável. Aí tem o outro que ora a Deus a vida toda, irmão Marco. Aí diz assim, Senhor, me dá um carro, me dá um carro. Aí Deus dá um carro, o infeliz não dá uma carona não, irmão. Ah, Jesus, leve esse automóvel. O que é que eu quero dizer, irmãos? O que nós temos, e a gente canta aqui na igreja, um hino bonito, rapaz, eu não sei o número, que diz assim, tudo entregarei, tudo entregarei. Aí dá uma coisada, uma coisa assim, quer dizer, pô, Senhor, tudo de presbiteriano, é tudo, mas não é tudo, vamos embora. Diga lá, meu filho. Sim, meu filho. Deixa eu voltar lá. Certo? Perfeito. Ah, certo, com certeza, com certeza. Perfeito, com certeza. A ideia aqui é que no contexto, o sucesso está ligado a ter. O insucesso a não ter, entendeu? Mas é verdade, certo? Às vezes nós caímos nesse erro de achar que morte para crente é derrota. E não é. Morte para crente é vitória. A gente vive a jornada cristã todinha em busca disso, irmãos. A vida eterna, mas para se alcançar a vida eterna, é necessário que nós não tenhamos aquilo que a gente vem trabalhando desde o início. Não servir ao ídolo chamado dinheiro. E algumas aplicações práticas aqui para a gente, nessas aplicações, e aí eu vou aqui falar algumas coisas interessantes. Primeiro, nossos recursos devem ser para a glória de Deus e não para a nossa perdição. Quando é que o meu dinheiro ele começa a contribuir para a glória de Deus? Vou falar coisa boa. É quando eu começo a entender que esse bem, essa mordomia que o Senhor entregou nas minhas mãos, deve servir também para abençoar outras pessoas. Você tendo pouco ou você tendo muito, alguma coisa você pode abençoar alguém. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos. O apóstolo Paulo deixa tudo, um monte de gente deixa tudo. Charaba aqui está deixando um monte de coisa. Poderia ficar aqui no Brasil, igrejas iriam querê-lo para ser missionário, ia ganhar um bom salário. E eu sei, às vezes, o sofrimento que um bendito desse vai passar, porque nós não enxergamos que os iraquianos perdidos são nossos irmãos. Nós não enxergamos que a turma que está bem longe da gente é nosso irmão. Às vezes a gente só enxerga que é irmão a turminha da igreja. E não funciona assim. Tem um monte de gente de toda tribo, língua, povo e nação que precisam ser resgatados. Agora, como eles vão ser resgatados se o princípio de honrar a Deus, principalmente com os meus bens, nós temos essa grande dificuldade. Então, queridos, primeiramente, atente um pouquinho para isso, certo? Nossos recursos devem ser para a glória e não para a perdição.
Quando é que ele é perdição na minha vida? Quando eu começo a fazer com que ele seja o condutor do meu coração. Complicado isso. Não permita que o dinheiro seja o seu patrão. Ele é um ótimo servo. Vou contar uma experiência para vocês de início de conversão. Eu sempre tive essa dificuldade, eu acho que a maioria dos crentes tem, mas um momento a gente tem que amadurecer, de honrar ao Senhor com os nossos bens. Rapaz, era uma dificuldade terrível, seu Marcos. Chegava lá naquele momento, sabe, Mateus? Aí eu dizia assim, eu vou pegar esse dinheiro, vou pagar uma prestação da moto, mano. Levar dinheiro de negócio para dinheiro de igreja, isso tem futuro não. A visão do reino, né? Às vezes a gente não sabe que aquela semente que nós plantamos, que é devolução, como Davi diz, no reino de Deus, ela serve para abençoar muita gente. Aquele R$1 de pão, que talvez muitos aqui nunca fizeram, ou muitos já fazem, que vai R$1 de pão abençoar uma família. Aí às vezes a gente cai naquela besteira de dizer, mas eu não posso dar quase nada, então eu não dou. Não, então dê o quase nada que vai abençoar a vida de alguém. O que tiver para fazer, faça isso com dedicação, com amor, com esmero. E Deus sabe até onde nós podemos ir. Mas Ele também sabe da nossa pirangagem. Ele também sabe quando a gente fica se fazendo que não está vendo aquele irmão que mora bem longe, para não dar uma caroninha a ele, para não gastar R$1,50 de combustível. Ele sabe, irmãos. E evangelho é isso. Eu tenho que vivenciar o evangelho, não é só na teoria, chegar aqui e pregar um sermão bonito. Oh, Jesus é maravilhoso, eu já sei. Aí Jesus Cristo diz assim, muito bem, vocês sabem, agora pratiquem. Agora façam isso, não apenas vivenciem isso verbalmente, mas comecem a praticar. Porque no momento que a igreja de Cristo começa a vivenciar o evangelho na prática, a Bíblia diz que o nome de Deus é glorificado. É por isso que não é uma opção, mas uma ordem de Cristo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É necessário a gente brigar com esse ídolo do nosso coração. Oferta missionária, e aí chega aquele desejo, tem 2 notas azuis no bolso, vai a de R$2. É preciso brigar com o coração. E vocês pensam que eu não brigo também não com esse negócio, irmão? Vocês pensam que o bonitinho aqui é tudo fácil? É nada. Tem hora que às vezes eu chego em casa e digo, rapaz, que facilidade a gente tem de pagar 100 conto no almoço, mas a gente tem dificuldade de pegar uma feira de R$10 e dar a quem precisa. Isso fala muito dos ídolos que nós ainda temos no nosso coração, e é preciso nós seguirmos o conselho do apóstolo Paulo quando ele diz, mortificai os feitos da carne, não deixe esse miserável ressuscitar. Porque se a carne ressuscita, não vai acontecer isso de fato, só com aqueles que não morreram de fato. Aí a gente vai se distanciando cada dia e ficando lá como o seu João ou o seu Severino, não estou nem lembrado. Mateus 6,24 diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um ou desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Você já descobriu que Jesus Cristo só coloca um concorrente forte para ele na Bíblia? Não tem 2, só um. Primeiro, o diabo não é concorrente de Deus. Você já viu algum crente dizendo assim, eu hoje vou sair de casa e fazer laço com capeta? Ninguém faz isso, minha gente. Nem a turma que está lá no carnaval, hoje vai lá e chama o povo, você quer o capeta na sua vida? Não, Deus me livre, diz logo assim, a turma é quase crente. Ninguém quer o diabo. Mas Jesus Cristo não disse que o diabo é o concorrente dele. Pelo contrário, é um servo. Na linguagem de Lutero, é um cachorro na corrente. Mas Jesus Cristo olha para o dinheiro e diz assim, esse é meu concorrente, e briga comigo pelo coração das pessoas. E a gente tem que se policiar por isso. A outra lição que nós temos que ter, irmãos, é que Jesus, ele não deixa seus filhos sem a devida recompensa, pois ele é fiel. Você acha que Jesus vai ficar devendo alguma coisa para você? Que conversa. A gente fica devendo. Ele não. Ele retribui, irmãos, e de uma forma totalmente desproporcional ao que merecemos. Nós não merecemos nem ter uma roupazinha bonita para vestir, e ele nos veste.
Mateus 6 vem falando sobre a providência, onde certamente os discípulos ali, aterrorizados com a possibilidade de viverem uma vida muito difícil em questão de manutenção, Jesus Cristo diz: ei, acorda vocês, discípulos meus, vocês não são pardais, vocês são meus filhos. Se eu cuido dos pássaros que não fazem nada, se eu cuido das plantas, se eu cuido de todas as coisas, por que eu não vou cuidar de vocês? Isso é um argumento que o próprio Cristo, que no latim a gente chama de argumento a fortiori, é um argumento maior do que aquele que antecedeu. Se eu cuido disso, ou seja, ele já cuida e ele agora traz um argumento maior. Quanto mais de vocês? Ele cuida da gente, irmãos. E esse cuidado é tão grande que ele não poupou nem a sua própria vida. Nem a vida dele, que ele poderia dizer assim: eu não vou não, deixei esse monte de infeliz sofrer na cruz. Mas a Bíblia diz que ele não fez caso da vergonha que ia sofrer, do vitupério, a maldade que ele estava sofrendo ali. E ele fez por causa da gente. Mas agora nós sabemos que tudo que ele passou, tudo que Deus agora o exaltou, ele diz a gente: você não fica sem recompensa. Nós estaremos, irmãos, e já vivenciamos tempos de glória aqui na terra. Todos nós aqui podemos cultuar com as portas abertas e ninguém chega aqui para perturbar o culto. Isso é motivo de gratidão. Mas ainda existe algo maior do que isso, é que um dia nós estaremos com o Senhor no novo céu e na nova terra. E se essa não for a nossa esperança, ser crente vai ser uma coisa muito chata. Terceiro, pode ficar à vontade. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Perfeito. Tem que ser confiança, né? Não é inverter os valores. Eu não busco primeiro o meu próprio prazer, mas eu busco a alegria no Senhor, a vontade do Senhor e as demais coisas. Ele acrescenta. Boa, viu? Vamos lá, terceiro, para a gente terminar. O propósito principal de Cristo está relacionado à nossa eternidade em detrimento da nossa temporalidade. Somos temporais, irmãos. Não esqueçam disso. Você e eu, a gente passa já já. É só esperar. É a senha do banco que eu já disse a você. Você chega no banco, 500 pessoas lá, você pega a senha, não pega? Eita, eu nem sei que horas eu vou sair daqui, mas vai ser atendido, nem esquenta. A morte é assim também. A tua senha você já está com ela na mão e a minha também. Eu só não sei a hora que você é atendido. Mas no dia que nós formos atendidos, que nós não cheguemos diante do Senhor e Ele diga para a gente: não vos conheço, porque o rei de vocês não sou eu, mas é o dinheiro. Aqui eu finalizo, irmãos. Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Tem, ó. 3 versículos da Bíblia que eu deixei para vocês meditarem. A gente termina com eles. Salmo 62:10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Olha que bênção agora. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Provérbios 11:28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Que o Senhor, irmãos, nos livre de colocarmos ou termos outro Deus na nossa vida que não seja o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui certamente serve para nosso aprendizado, é didático. E nós certamente devemos entender, ou matar, ou anular todo desejo que não seja cristão das nossas vidas. Que ao invés de termos um ídolo no nosso coração chamado dinheiro, que de fato Jesus Cristo seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Bendizemos ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque ela nos instrui diariamente. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar a viver de acordo com a tua vontade. Não permitas, Senhor, que a nossa natureza
ainda pecaminosa possa estar controlando, Senhor, o novo homem que somos, mas que nós possamos, ó Deus, certamente estar com os nossos olhos fitos no Senhor, sabendo que Tu és o provedor das nossas vidas, sabendo que Tu és aquele que cuida de nós, mesmo quando não percebemos. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado das famílias aqui da igreja, porque o Senhor tem trazido providência diária a cada casa, e nós Te agradecemos por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais algum aviso? Não? Não? Eu vou ter um aviso depois que eu der a bênção, certo? Aí o irmão aí, quando eu der a bênção, pode desligar a câmera, valeu? Desenrola aí. Vamos nos colocar de pé? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos aqui presentes, sobre toda a Tua igreja, Senhor, na face da terra. Amém. Louvado seja Deus. Sente só um minutinho para mim dar um aviso a vocês. Nós, irmãos, temos aqui, simples, conseguiu? Deu certo? Nós temos aqui um grupo de pessoas da igreja, é um grupo pequeno ainda, que fazem a recepção dos nossos visitantes, certo? E esse grupo está pequeno, e às vezes esse grupo, a gente tem mandado algumas notícias, e Deus tem abençoado porque vários visitantes da igreja têm recebido o nosso contato, certo? Alguns já pediram para a gente visitar as suas casas, e a primeira parte do discipulado, ele começa na recepção, no primeiro contato com a pessoa, quando a gente tem, certo? Então, por exemplo, essa missão de ficar na porta ali, 2 irmãos, às vezes, convidando, pegando o endereço, às vezes você pode pensar assim, rapaz, eu não vou participar disso não, um negocinho sem futuro, digamos assim. As pessoas que estão no grupo já conosco sabem o quão é importante isso, o quanto isso abre portas para o Evangelho. Pessoas até que estavam sem vir para a igreja, passam mensagens e dizem, pastor, coisa boa, fui lembrado, jamais eu pensava que vocês iam lembrar da gente, eu vou voltar para a igreja, louvado seja Deus por isso. O que é que a gente precisa? É de pessoas para fazer esse trabalho. Não é de tanta gente, mas precisamos de pessoas que estejam dispostas a pelo menos uma vez por mês ficar ali na porta durante meia hora, na entrada, de noite e na saída. Depois nós vamos ter essas fichas aqui para eu pegar, junto com o pastor Milton, e os irmãos que quiserem, inclusive os que estão nos grupos, entrar em contato com as pessoas. Por exemplo, eu aqui já tenho 1, 2, 3, tem as fichas que a irmã Yanê botou aqui também. Essa turma aqui, quando for sexta-feira, eu estou ligando para todas elas, certo? E tendo esse acompanhamento. Precisamos de gente para trabalhar na obra do Senhor. Você não foi salvo para ser um pé de mamão macho na igreja. Sabe o que é o pé de mamão macho? É aquele bichão que está lá, mas não dá um fruto. Então eu conto com a participação de alguns irmãos. Você diz assim, mas irmão, eu sou tímido. Que conversa, você é desenrolado. Todo mundo aqui que eu converso é um povo bom, gente boa, que sabe falar. Então eu conto com vocês. O que é que eu preciso? É que você chegue para mim, ou para a irmã Yanê, ou para algum irmão. Pastor, bote meu nome que eu vou participar. Ou com a irmã Maria Reis, ou com o Rodrigo, com o pastor Milton. Quero participar. E você vai ser escalado, certo? Espero que vocês ajudem a gente, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. A ideia aqui é trazer gente para o Senhor Jesus. Amém? Eita, quem deu amém está quase comprometido, viu? Cuidado com esse negócio. Muito bem. Mais algum aviso? Não? Não? Pois vamos em paz. Deus abençoe vocês. E se Deus assim permitir, 6 horas retornamos para a igreja para louvar o nome do Senhor. Me esperem só um pouquinho para mim falar com vocês na saída.